Mas é possível acreditar nos seus projetos e fazer parte dos seus planos. Nós somos o banco que entende o seu momento, encontra a sua solução e entrega o benefício que você precisa. Isso é prestígio. Itaú Personalité. Só é perfeito para nós quando é perfeito para você. Estúdio I. Apoio Fiat Linea. Conectado com você. Olá! Festa de gala para o príncipe de Gales. Charles Philip Arthur George faz 60 anos. E para comandar a festa, a voz de outro sessentão, Rod Stewart. Osama Bin Laden, aposentado aos 51 anos, o Serviço Secreto Americano garante: o terrorista não comanda mais a Al-Qaeda, mas a caçada Bin Laden ainda é prioridade. A zona do euro em recessão. Depois da Alemanha e da Itália, agora é a Espanha que corre risco. Aqui no Brasil, Flávio Oliveira revela com exclusividade um estudo sobre o efeito da crise em 110 empresas nacionais. Fogo nos Estados Unidos e chuva no Brasil. No estado do Rio, os estragos e morte provocados por um temporal na madrugada. Na Califórnia, os estragos e pânico provocados pelos incêndios. As propriedades milionárias de famosos também estão ameaçadas. Fácil de consumir, difícil de abrir. Um site da internet propõe embalagens mais práticas e menos perigosas. Esse é o tema de Marcelo Balbio. No Estúdio I de hoje, Itamara Corax. Na lista das melhores cantoras de jazz do mundo, ela é a terceira. Os críticos mais exigentes dizem que ela é dona de uma das vozes mais bonitas do universo. Gostou? Nós voltamos já já esperando você. E o Estúdio I de hoje tem Flávia Oliveira, João Paulo Cuenca e Marcelo Balbio. Flávia, hoje você tem números aí de empresas brasileiras não muito animadores. É verdade, Maria. Foi o pior resultado trimestral desde 2002. E elas vai dar os detalhes para a gente já já. Cuenca, James Bond e suas variações é o seu assunto hoje? Pois é, Maria, eu fui ver esse filme essa semana de tarde, o cinema estava vazio, e um grupo de velhinhas atrás de mim, quando acabou o filme, disse que era o pior filme de James Bond que elas já tinham visto. Ela já conheceu todas as outras. Eu acho que elas estavam acostumadas com um James Bond mais charmoso, mais elegante, menos brutal, que é o Daniel Craig. Qual seria o seu preferido? Eu tenho sensações ambíguas sobre esse novo James Bond. Eu vou falar mais tarde sobre isso. É bem diferente dos outros. Tá certo. Marcelo Balbio, a gente viu aí no começo do Jornal das Embalagens, mas você tem outro tema também. Dessa época do ano tem um game aí que vai vender muito, não? Exatamente. A paixão pelo futebol também é um motivo de sucesso dos videogames. Tem o FIFA Soccer, que é um sucesso retumbante nessa área, depois a gente vai falar sobre ele. Sempre tem um novo lançamento. Hoje é dia de aniversário, viu? É o seguinte, há bem pouco tempo, o Rei Charles era só nome de cantor norte-americano. O cantor já morreu, mas na Grã-Bretanha continua a dúvida. Será que Charles vai ser rei? A rainha Elizabeth II já tem 82 anos e o reino começa a pensar quem vai substituí-la. Os ingleses não querem, mas o príncipe de Gales é o primeiro na linha de sucessão. Charles completa hoje 60 anos. Uma figura que, mesmo que não seja rei, já marcou para sempre a história da família real britânica. Um nobre na era da comunicação, esta é Sua Alteza Real, o príncipe Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor. Dos escândalos do primeiro casamento com Diana ao conto de fadas às avessas, vivido com Camilla Parker Bowles, praticamente tudo que ele fez em 6 décadas de vida escapou, vazou pelos muros do Palácio de Buckingham. Sua Alteza até tenta se adaptar, faz graça, já andou sambando por aí, tem até esse site oficial. Mas vida de príncipe não é tão fácil como parece. Ele é o herdeiro do trono num país que, a despeito de tantos avanços, mantém firme a tradição da monarquia. E onde Charles não é muito bem visto quando o assunto é sucessão. Mas Sua Alteza não deve pensar nisso agora, é hora de comemorar. Afinal, seja nobre ou plebeu, não é todo dia que se faz 60 anos. Já desde Oliveira, você lembra da gente cobrindo o casamento de Charles com a Camilla Parker Bowles? Exatamente, eu me lembro muito bem. Foi um casamento muito movimentado, com muitos convidados. Aliás, eu creio que um menor número de convidados do que os que foram à celebração de ontem, à festa de ontem no Palácio de Buckingham, dos 60 anos, que a rainha
preparou e ofereceu ao filho. Eu acho que no casamento dele havia menos gente. A festa de ontem foi realmente de arromba. E quando é que entra o Rod Stewart nessa história, Jader? É amanhã, é amanhã. Amanhã que haverá um espetáculo, outra festa de aniversário para ele, com a presença do Rod Stewart. Ontem havia um grupo de comediantes da televisão, muito conhecidos, que estiveram presentes lá, esses comediantes estiveram presentes, participando do show. Mas a festa de ontem no Palácio de Buckingham reuniu cabeças coroadas de várias partes. Estava lá a princesa Matilda, da Bélgica, sem dúvida alguma a princesa mais bonita da atual geração, extraordinariamente bonita, e havia políticos, havia um presidente, um chefe de Estado, enfim, foi muita gente, políticos de vários partidos, familiares, enfim, foi muita gente. 451 pessoas ontem na festa do aniversário de Charles. Agora, Jader, a pergunta que todo mundo se faz, né? Será que o Charles vai ser rei ou não? Olha, dizem, confidentes dele mencionados pela imprensa hoje, dizem que ele espera ser rei quando chegar aos 70 anos. Se isso acontecer, ele será o príncipe herdeiro que esperou mais tempo para assumir o trono, porque antes dele apenas Jorge IV e Eduardo VII, que esperaram respectivamente 58 e 59 anos para serem reis. Agora, se Charles chegar aos 70 anos, eu tenho a impressão que ele vai bater o recorde. A população não deve estar com pressa, não, para que ele seja rei. Agora, Jader, vamos falar de coisa mais séria. As previsões pessimistas em relação à economia europeia estão se confirmando? Estão se confirmando. A zona do euro a recessão chegou à zona do euro, a recessão já deve ter chegado à Grã-Bretanha também, não é? Isso era esperado, porque há muito tempo os alarmes foram soados, foram ouvidos há muito tempo. E então a confirmação aconteceu hoje. A zona do euro em recessão, com duas das principais economias, a da Alemanha e da Itália, recuando bastante. A da França ainda não. A da Espanha está a caminho também de cair em recessão. Enfim, é uma situação que era esperada, mas a notícia causou bastante preocupação aqui e levou a criar expectativas muito fortes em relação a essa reunião do fim de semana do G20 para tentar resolver essa crise. Agora, Jader, as bolsas estão em alta. Qual a explicação, hein? Porque as ações caíram muito, não é? Caíram muito e agora os investidores compraram na baixa. Além disso, a expectativa de uma solução, de um receituário comum para a crise, na reunião do G20, também animou os investidores que voltaram a comprar. Tá certo. Jader de Oliveira, direto de Londres, e eu aqui começo a repercutir. Crise com a Flávia Oliveira, a gente viu aí, né? Zona do euro, não saiu incólume da crise. Não saiu. Na verdade, eles estão entrando em recessão antes da economia americana, né? Já vem com 2 trimestres de queda no PIB. Agora, Flávia, difícil. Não estamos falando, graças a Deus, em recessão aqui, mas... Não, ainda não. Ainda não, mas temos números aí um pouco sombrios que você está trazendo para a gente sobre as empresas brasileiras que fecharam o balanço do terceiro trimestre. Foi um levantamento que a Fundação Getúlio Vargas preparou com base no resultado trimestral do terceiro trimestre, né, julho e setembro, de 110 empresas brasileiras, as primeiras que soltaram resultados. E foi o pior resultado em 6 anos, desde aquele terceiro trimestre da corrida eleitoral, da transição presidente Fernando Henrique para o presidente Lula, que não havia um resultado tão pior. Assim. Vamos guardar as diferenças. Naquela ocasião, as empresas fecharam com prejuízo, também pelo mesmo motivo de agora, pela alta do dólar, a alta exagerada. Houve uma máxima desvalorização do real naquele momento e houve agora, né? Em setembro, a moeda fechou em 1,91 e fim de junho estava 1,59. Então, mas a tendência agora é isso se ajustar? Desculpa, eu até te interrompi. Olha, Maria, a gente sempre espera que se ajuste, mas ontem o dólar fechou a 2,37, né? Não tá dando. A gente ainda está vivendo um momento de turbulência muito forte. Só para frisar, quer dizer, agora as empresas não tiveram prejuízo, né? Lá atrás fecharam com prejuízo, mas o lucro caiu barbaramente. Pra você ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2007, essas mesmas 110 empresas lucraram 10 bilhões de reais. Esse ano, 4. Nossa, então, de 10 para 60%. É muita coisa. É muito. Será que está na hora de mais injeção de dinheiro para
Olha, o problema é o comprar seguinte, dólar? esse resultado ele parou em setembro e o grosso, né, a maioria das medidas do governo para restabelecer crédito, liquidez, linha de financiamento às exportações, tudo aconteceu ao longo de outubro. Então a gente né? ainda tem que ver como é que isso vai Exatamente, ter a gente tem que ver, quer dizer, há uns primeiros sinais de que o crédito está se normalizando, de que o financiamento às exportações está chegando num nível melhor. O governo tomou medidas também para aumentar financiamento, para aumentar crédito ao consumidor, então para tentar ver se as pessoas voltam a comprar carro, enfim, consumir nesse fim de ano. Então pode ser que tenha um efeito que a gente vai analisar agora. Agora esse dólar precisa cair. Esse dólar precisa cair, até porque Natal, né, faz todo sentido. Agora, no país onde tudo começou, com a crise no setor de crédito imobiliário, lembra? A bolha imobiliária que nunca explodia, o futuro presidente escolhe a dedo a equipe que sonha em trazer os bons tempos de volta. Ana Horta, quer dizer que a ex-primeira-dama Hillary Clinton está cotada para secretária de Estado? O que essa escolha representa para o governo Obama? Maria, ela está cotadíssima, esse é um dos principais assuntos do dia aqui. Ontem ela esteve em Chicago, que reforçou as especulações, né? Um outro nome cotado seria o John Kerry, que perdeu para Bush as eleições de 2004. E a Hillary seria uma escolha perfeitamente plausível. Ela acumulou experiência durante as viagens que fez com o marido Bill, enquanto ele era presidente. E no Senado ela também é muito envolvida em questões internacionais. Ninguém confirmou nada, nem de um lado, nem de outro. Mas para o Obama, a escolha teria algumas vantagens. Primeiro, serviria para unir o Partido Democrata. Muita gente ficou frustrada porque gostaria que Hillary tivesse sido a candidata do partido e porque depois gostaria que ela tivesse sido vice na chapa do Obama. Em seguida, ela é a mulher, né? E isso vai agradar, com certeza, as minorias. E, por fim, ela é inegavelmente competente. Agora, para um colunista irônico do Financial Times, o melhor de tudo isso é que ela, como secretária de Estado, ia ter que viajar muito, deixando um pouco de ficar, ela e o Bill, né, na cola do Obama. Considerando o conflito natural de egos, isso seria mesmo uma boa coisa, Maria. Se a gente acompanhar esse raciocínio do colunista, mas não há dúvida que ela é super popular, tanto que ela teve aí milhões de votos nos Estados Unidos. Agora, Ana, como o Jader de Oliveira adiantou, esse fim de semana tem reunião dos chefes de Estado sobre a crise. Qual a expectativa por aí para esse encontro que o Obama não vai, né? Pois é, Maria, vai ser um encontro de notáveis com um presidente que está saindo e sem o presidente que vai pegar batata quente a partir de janeiro, né? Então, isso, claro, esvazia um pouco mesmo a possibilidade de que sejam adotadas medidas realmente abrangentes, né? Do porte das medidas tomadas, por exemplo, em 44 em Bretton Woods, né? Que lançaram as bases para o sistema financeiro que a gente tem hoje, né? Agora, dito isso, pode ser que saia, sim, algum tipo de acordo menos ambicioso, porque, afinal de contas, enfim, o mundo está olhando para o G20, esperando que eles tomem alguma atitude para segurar essa crise. Lembrando que esses países representam cerca de 80% do PIB mundial, Maria. Obrigada, Ana Horta, direto de Nova York. Ô, Flávia, um dos sinais dessa crise que a gente vem acompanhando é a queda do preço do barril de petróleo, né? Que fechou ontem no mais baixo patamar em 1 ano e meio. Aí os internautas e todo mundo fica querendo saber por que a gasolina continua tão cara aqui no Brasil, 5 vezes mais cara que combustível lá fora, não tem algo errado, já não deveria ter caído? O problema é que quando o petróleo foi a 140, a gasolina também não subiu no nível que subiu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Por que a gente não acompanha essas quedas e altas? Muito difícil? Não é difícil. É que, bom, na verdade, assim, a gente tem um controle de preço de petróleo, né? Tem duas razões. Uma razão é a Petrobras escolhe um modelo que leva em conta uma média histórica mais alongada, digamos assim, para fazer os repasses. Tem uma questão política também, né? O combustível ele tem um peso muito grande na inflação. E o governo nem sempre está interessado em recompensar a empresa, quando, por exemplo, o petróleo sobe, e pressionar a inflação. Portanto, segura o preço. Tem uma razão política para você segurar. Então, da mesma forma, agora, quando cai, você não pode também... Quando cai, você não tem a contrapartida. E não é verdade, porque realmente existe uma defasagem. Se você comparar o preço da gasolina no Brasil com a gasolina nos Estados Unidos, hoje no varejo, o Brasil está muito mais caro. Mas a gasolina não subiu tanto assim. Eu trouxe um dado aqui do IBGE que mostra o seguinte, que esse ano, esse mês de outubro, a gasolina caiu 0,18.
no Brasil, Acho que a no preocupação varejo. é que o preço ainda é alto. Né? A Exatamente, percepção ainda é do que- alto e você vê o petróleo em queda. Então você fica se perguntando, poxa, ainda está cobrando o preço do petróleo a 140, mas não era 140, na verdade estava cobrando o preço talvez de um petróleo a 90, 70. É uma matemática difícil, É às uma vezes, para o matemática consumidor difícil, entender. exatamente. Agora, na área do petróleo, é bom que a gente fale também, é outro aparente paradoxo, que em plena crise, o que tem de empresa estrangeira de olho, né, no nosso petróleo, essa rodada de licitação da ANP, pelo menos é que o Brasil nesse setor vai bem, muitíssimo obrigada. Né? Aparentemente tem uma certa separação entre a crise de curto prazo e as perspectivas de longo prazo. O pessoal está olhando para frente, essas Exatamente. empresas que estão vindo para cá. Essa licitação é uma experiência interessante porque pela primeira vez a ANP vai leiloar áreas de exploração terrestres, só em terra. Não tem bacia de campos, de onde o Brasil extrai a maioria esmagadora, né? Mais de 80% da produção de petróleo vem de lá. Não tem o nosso pré-sal, não tem pré-sal, porque ainda está lá cheio de incertezas regulatórias. Então, são 130 blocos terrestres e 33 empresas, 16 delas estrangeiras, já manifestaram interesse, sendo que 8 se habilitaram, entregaram todos os documentos. Houve uma certa correria no final, o prazo terminava hoje, a ANP decidiu prorrogar por mais uma semana, vai até sexta que vem, então a expectativa é de que mais empresas se habilitem. Tem uma coisa curiosa aí, primeiro, que é uma espécie de termômetro do interesse por investir no Brasil nesse momento de crise aguda. A outra é que, como o petróleo está caindo, talvez o custo de exploração terrestre, que tem tecnologia mais conhecida e mais barata, seja vantajoso, faça sentido para os empresários. Vale a pena, né? Os empresários estrangeiros que estão aí de olho nessa nova rodada de licitação. Olha, dominó, gangorra, montanha-russa, parece coisa de parque de diversão, mas é o economês do mercado financeiro na hora das turbulências. A Eliana Marques está lá na Bolsa e vai contar para a gente como é que a semana termina. Eliana, sexta-feira para cima ou para baixo? Maria, boa tarde a todos. É até difícil responder essa pergunta, porque, veja bem, o principal índice de ações negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, até começou o dia em leve alta. E, para isso, os economistas ali naquela ocasião explicavam que era um ajuste, uma tentativa de equalizar, de equiparar os preços daqui com os praticados nas bolsas americanas, mais ou menos equivalentes. Isso porque ontem as bolsas em Nova York, em Wall Street, tiveram uma alta muito forte na última meia hora de pregão, isso depois que os mercados financeiros no mundo todo já tinham fechado. Então, aquela primeira alta no período da manhã, nos primeiros minutos de pregão aqui, seria uma tentativa de se aproximar um pouco daqueles ganhos muito exagerados de lá, já que existem ações de empresas brasileiras que também são negociadas nas bolsas americanas. No entanto, com a aproximação da abertura do mercado financeiro americano e com dados muito ruins da economia, né, nova queda nas vendas no atacado, num nível histórico de novo, empresas anunciando demissão, a Bolsa aqui passou a oscilar muito e aí já subiu, já caiu, já subiu e agora cai de novo. Queda de 0,21%, tem agora 35.665 pontos e 1.481 bilhões de reais negociados. É um dia difícil, viu, Maria? E bem instável. Mas isso parece que está virando até normal, né, Eliana? Muito obrigada aí pela sua participação. Hora de falar com o Marcelo Balbi dos assuntos de hoje. Balbi, até que o CD que a Itamara Corax me deu, ele era mais prático, viu? Que vinha com um plásticozinho assim, que a gente puxava um fiozinho CD aqui. É sempre um problema, né? Porque mais CD Caixa de CD é uma tecnologia que ainda não foi bem resolvida. Bem resolvida. Né? Sempre quebra. Os meus quebram. Não sei se é porque o problema está comigo, mas as minhas caixas... Os meus também. Imagina, não é tão delicado. Agora, embalagens, né? A Amazon, no site da internet, está justamente fazendo uma campanha por embalagens não só mais fáceis, mas menos perigosas, né? Exatamente. A Amazon começou a carreira como uma livraria online, acabou virando um grande shopping, que hoje vende todo tipo de produto. E eles começaram a ter, eu acho que é engraçado porque hoje você tem a resposta da pessoa que compra ali muito instantaneamente, e as pessoas reclamavam muito de embalagem. Devia ser uma das primeiras reclamações, né? Mouse, por exemplo, quando você compra um mouse, vem uma caixa dura de plástico, você tem que pegar quase uma britadeira para quebrar aquele negócio, faca, tesoura. Aí você corta e as pessoas a mão. se cortam, exatamente. Lógico. Então a Amazon agora criou essa campanha, fechou um acordo com empresas como a Microsoft, como a Mattel, que tem a Barbie, e outras. Por enquanto são só 20 produtos
mouse, inclusive. E a embalagem é de papelão, um papelão reciclado, tudo hoje segue essa ordem, né, ecologicamente correta, mas não tem aquela quantidade de coisas prendendo. E eles fizeram um vídeo que é muito engraçado, mostrando, vídeo dessa campanha, mostrando como uma pessoa na embalagem nova leva muito menos tempo do que a outra, olha lá. Enquanto uma está ainda vendo por onde que por onde começar, o outro já está, daqui a pouco você vai ver que ele já está quase brincando e a outra pessoa está ali, coitada, às voltas com a tesoura dela, tentando abrir aquele negócio. Uma criança chorando do lado. Minuto, ela já está 2 minutos, o outro em 25 segundos já está brincando. Além desse vídeo, eles pediram para as pessoas mandarem os seus próprios vídeos e fotos de dificuldades para embalar ou de embalagem que eles consideram. E é hilário, porque tem de fato muita gente cortada, dedo quase arrancado, por causa que você está tentando abrir a embalagem do brinquedo. A cara da mulher agora. A mulher tá virando uma serial killer. Ela já tá 5 minutos ali, o outro já tá brincando. Still unwrapping. Ela tá revoltada. Agora, gente, agora me dá até curiosidade de saber que horas, 8 minutos, né, ela levou. Ela leva ali um tempão, sem conseguir abrir, enquanto o outro já tá enjoado do navio pirata. Não tem a provocação, porque era uma mulher e um homem, né? Não, será? A gente não tem uma inabilidade. Não, pensei nisso agora. Pensei nisso agora. Agora, rapidamente, né, você falou, espero que ela não fique enjoada com esse brinquedo. Agora, videogame parece que não enjoa ninguém, né? Nunca. FIFA sempre fica lançando esse jogo, ele se reinventa. E o ano ainda não acabou, mas a gente já tem aí o FIFA Soccer 2009. O que é muito curioso, porque ano após ano, você fica imaginando o que eles ainda vão inventar. No mesmo jogo, né? E eles conseguem tornar ainda mais realístico o negócio, porque isso é que é bacana, né? Você ter a sensação de que você está ali. Eles investem hoje em dia não só no que a gente chama de gráficos, né? Que é a imagem do jogo, como em trilha sonora, o áudio é sempre perfeito. E não é um jogo que você tem só uma simulação de uma Copa do Mundo. Você tem ali a reprodução de seleções do mundo inteiro. Então você tem aí o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Você tem os times da Série A. Meu afilhado adora ser o jogador, imaginar que ele é o tal jogador, ele é daquele time. O sucesso está exatamente aí. É um grande eles agora lançaram já a versão 2009. Quem usa esse jogo é super exigente, porque eles estão usando já há gerações. Então é difícil agradar essa galera e esse está tendo um monte de crítica positiva, as pessoas estão aprovando. E hoje com esses recursos online, tanto se você jogar no computador quanto se você jogar no videogame, você tem a opção de estar sempre atualizando. Então é legal que você tem um jogo que não envelhece, porque você tem como ter informações sobre aquele time, saber quem mudou. Exatamente. Isso é bem engraçado. Tem captação de movimentos também, né? Tem. Eles pegam o Ronaldinho Gaúcho, um cara que tem jogadas muito características. E eles fazem a imagem e semelhança dele. Né? Botam sensores. Eu que sou do tempo, sei lá do que mais eu sou do tempo. É do Totó. Sou do tempo do Totó. Obrigada, Marcelo Barros. Olha, depois dos comerciais você vai ver a chuva no Sudeste, seca no Nordeste do Brasil, nos Estados Unidos, fogo nas mansões dos famosos da Califórnia. Também James Bond e Batman. João Paulo Cuenca mostra que os heróis mudam de cara. Nós voltamos num segundinho, não sai daí. Ainda hoje, 9h30 no Espaço Aberto Literatura. Leila Diniz, uma mulher que revolucionou seu tempo na visão de Joaquim Ferreira dos Santos, autor de uma biografia da atriz. A mulher brasileira, todas elas deviam acender uma vela. A Leila, todo dia, em agradecimento dessa mulher ter se exposto. Foi uma mártir da felicidade. Depois do Jornal das 10, às 11 da noite, tem Pelo Mundo. No México, a atração é o axolote, um animal marinho em extinção. Na Itália, o passeio é virtual pelo dia a dia da Roma Antiga. Ainda hoje, aqui na Globo News. O Natal chega mais rápido na rede Telecine. E quem ainda não tem Telecine vai poder experimentar, mas só durante 9 dias, o que os assinantes Telecine têm o ano inteiro. O melhor do cinema chegando primeiro em suas casas. Sinal aberto na rede Telecine. A partir do dia 15 de novembro, o melhor do cinema chega primeiro aqui. Falta um dia.
partir de hoje, tudo o que você sabia sobre computadores ficou nas sombras. Encante-se com a nova coleção de notebooks HP Pavilion. Aprecie seu novo design e surpreenda-se com seu desempenho. Nova coleção de notebooks HP Pavilion com Windows Vista Home Premium pré-instalado. Finalmente o computador ficou pessoal. Valeu! Boa. Cena 7, vamos de Ford Focus ou dublê? Novo Ford Focus, cena interna, claro. Cena 7, 11. Corta! Muito bom. Última cena é Ford Focus ou dublê? Dublê. Dublê, pessoal. Novo Ford Focus, um carro para quem gosta de carro. Não perca Noite da Pipoca, uma dobradinha que acontece todo domingo a partir das 8 da noite, sempre com 2 grandes sucessos do cinema em sequência. Na super estreia deste domingo, 8 da noite, Nicolas Cage pode prever o futuro. O Vidente, com Julianne Moore. E depois, às 10, eles vão se unir para lutar contra os nerds e pelas festas. American Pie, caindo em tentação. Neste domingo, a partir das 8 da noite, no Telecine Pipoca. Olha, um temporal no estado do Rio provocou deslizamentos e inundações. No sul do estado, uma menina morreu soterrada. A região mais atingida foi a Baixada Fluminense. Vamos para lá conversar com o repórter Paulo Mário Martins. Paulo, qual a situação nesse momento por aí? Não está chovendo mais, né? Isso mesmo, Maria. Agora já parou de chover e os moradores começam a limpar as casas. Aqui na Baixada Fluminense, a chuva inundou casas, ruas. Muitas pessoas andaram com água até a altura do joelho. Um campo de futebol ficou completamente inundado, como a gente vê aí nas imagens feitas do nosso helicóptero. Ao todo, 7 municípios foram castigados pelo temporal no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na região serrana, houve desabamentos. Mãe e filho foram soterrados enquanto dormiam. Eles conseguiram ser resgatados e tiveram apenas ferimentos leves. Em Volta Redonda, uma menina de 7 anos não teve a mesma sorte. Ela morreu soterrada após a queda de um barranco. Em Mendes, também no sul fluminense, já são 22 desabrigados e 35 desalojados, Maria. E, Paulo, se no Rio o excesso de chuva é que preocupa, a falta dela castiga a população no Nordeste. Em algumas áreas da região não chove há mais de 7 meses. A repórter Jaqueline Menezes está em Caruaru, no Agreste Pernambucano. Jaqueline, qual o tamanho do estrago da seca por aí? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Por aqui os estragos são muitos. A vegetação já está bem seca. Apenas as árvores típicas da Caatinga permanecem verde. Mais de 300 mil pessoas em Pernambuco foram atingidas pelos efeitos da seca. São 46 municípios com decreto de situação de emergência. Em 38 deles, o abastecimento de água já começou a ser feito por meio de caminhões-pipa. E eu vou conversar agora com o Major Ivan Ramos, da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco. Major, além dos caminhões pipas, que outras ações a Coordenadoria de Defesa Civil pode fazer e vem fazendo para ajudar essas pessoas atingidas pela seca? Nós estamos com 2 equipes no sertão do estado, onde uma delas está acompanhando o abastecimento d'água, né, junto às comunidades, e a outra capacitando e interagindo junto aos agentes de defesa civil dos municípios para que eles possam atender da melhor forma as comunidades. E como ações estruturadoras, a Compesa, né, da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, chegou a 1 milhão de beneficiados, né, com água nas torneiras todos os dias. Muito obrigada, Major. Maria. Muito obrigada. Vamos direto agora ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ouvir o nosso meteorologista de plantão. Giovanni, qual a previsão para o Nordeste nos próximos dias? Será que aí vai dar uma chuvinha para melhorar a situação? Boa tarde, Maria. Essa é justamente a época mais crítica ali no interior do Nordeste. A gente está no final da estação seca. Tem algumas áreas por ali que já faz mais de 2 meses que não chove. Agora, em novembro, a tendência é que as chuvas comecem a ocorrer ainda pontualmente. Na verdade, no sul-sudoeste, no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, do Piauí, a gente já começou a ter essa semana algumas pancadas de chuva. Mas nessa área do interior de Pernambuco, pelo menos nos próximos dias, ainda não tem previsão de chuva. E nas outras regiões, hein, Giovanni? Porque a situação é completamente diferente, né? No Nordeste se quer chuva, no Sudeste se quer menos temporal, que causou estragos. Qual a situação no resto do país? Olha, Maria, na verdade, tudo isso tem um nome. É um fenômeno meteorológico, um sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul.
É uma banda de nebulosidade que se estende desde o sul da Amazônia até o Oceano Atlântico, passando pelo centro-oeste e pelo sudeste. E é por isso, justamente, que na região sudeste a gente tem visto tanta chuva. E esse excesso de chuva na região sudeste faz com que a umidade fique concentrada ali. Então não tem umidade para chover no Nordeste. Então essa zona de convergência do Atlântico Sul é vilão duas vezes. Uma porque não deixa chover no Nordeste e outra porque causa todo esse excesso de chuva na região Sudeste. E nesse fim de semana ainda deve continuar chovendo forte na região Sudeste. Então esses temporais que a gente tem observado nesses dias ainda devem acontecer no fim de semana. Muito obrigada, Giovani. Bom fim de semana para você, com o tempo que lhe convier. Por aqui, se a gente enfrenta chuva e seca, já na Califórnia as autoridades estão preocupadas com fogo. Mais de 70 mansões foram destruídas e os incêndios continuam se espalhando. Vamos voltar a Nova York, falar com a Ana Horta. Ana, qual a situação agora? Tem muito astro de Hollywood morando por aí, ou pelo menos com casa nessa região? Tem um monte, Maria. Montecito, que fica a pouco mais de 150 quilômetros de Los Angeles, é uma comunidade pequena, cheia de mansão. E tem casa lá, por exemplo, a Oprah Winfrey, o Bob Lowe e o presidente do Google, entre outros, né? Agora, é claro que eles têm outras casas e provavelmente estão, nesse momento, bem longe do fogo. Os bombeiros estão usando 3 helicópteros, 125 caminhões para tentar conter as chamas. Cerca de 5.000 pessoas foram evacuadas aí nessa cidadezinha, porque 4, aliás, ficaram feridas ontem à noite, né, quando o fogo se alastrou muito rapidamente. O problema lá é que, por causa da topografia do lugar, os ventos sopram de um jeito que favorece o incêndio. E hoje os ventos ainda devem continuar fortes, Maria. E Ana, agora mudando de assunto, falando de terrorismo, Osama Bin Laden andava meio aí esquecido, acredito que não esquecido para o serviço secreto americano, mas não estava ocupando as páginas dos jornais, agora está voltando para as manchetes. O que houve dessa vez? Bom, pelo menos a notícia que a gente tem agora dele é um pouquinho tranquilizadora. O diretor da CIA disse que o Bin Laden está isolado, que ele dedica boa parte do seu tempo para cuidar da sua própria sobrevivência. Ele teria pouco contato com as operações da rede Al-Qaeda. Agora, ao que tudo indica, a CIA continua sem ideia de onde ele está e o prêmio de 50 milhões de dólares para quem ajudar a capturar o responsável pelo atentado de 11 de setembro ainda está valendo. Agora, uma outra coisa menos tranquilizadora que o diretor da CIA também falou é que mesmo com o chefão distante, a Al-Qaeda está se expandindo nas montanhas do Paquistão, está aumentando o número de células de ativistas e que parece que tem planos para atacar países na Europa, na África e na Península Arábica. Isso aí é outro problemaço que o Obama vai ter pela frente, Maria. Eu tenho certeza que o Obama vai continuar Osama Bin Laden, né? A gente agora deu para confundir Obama com Osama, que Osama Bin Laden ainda vai dar muito trabalho para o serviço secreto americano, né? Pelo menos é a história que nos contam até hoje. Obrigada, Ana Horta. Agora, se fosse filme de 007, já teriam prendido ele logo depois do 11 de setembro, né, Cuenca? Já teriam prendido, provavelmente, se depender desse novo filme, arrebentado com ele. Arrebentado com ele. Gostou do novo filme do 007, não? Não exatamente. Não? Não. Na verdade, o Quantum of Solace, que saiu aqui no Brasil sem tradução, é uma expressão que significa tem um pouco de alívio, um mínimo de consolo, é meio intraduzível. Saiu aqui sem tradução, é um filme, é a única continuação da franquia, a história dele começa 40 minutos depois que termina a do Cassino Royale, que foi a estreia do Daniel Craig como James começa Bond. Logo depois daquela... É uma sequência, e é a história dele buscando vingar a morte da Bond Girl do filme anterior, que é a Vesper, que foi a Eva Green que fez. Só que esse filme é bastante inferior ao Cassino Royale, eu acho. Porque tem um maneirismo aí de cena de ação. Eu acho que aquele filme do Paul Greengrass, aquela trilogia Bourne, do Matt Damon, aquilo influenciou negativamente o James Bond. Tem muita cena de ação, muito picotada a ação. Inclusive o segundo diretor o diretor da segunda unidade do filme é o responsável pelas cenas de ação do Ultimato Bourne, do Paul Greengrass. Então tem essa coisa muito picotada e menos não parece um filme de espião, tem menos espionagem, mais ação. Agora, o Cuenca, até um famoso James Bond se ressentiu com esse filme, não gostou do filme, que é o Roger Moore, né? Na verdade ele falou que ele fica triste que o papel hoje seja tão violento e diz que isso é um espírito dos tempos, né?
Realmente, se você comparar o James Bond do Sean Connery e o do Roger Moore, era um bom vivan o James Bond. O James Bond não se... Olha o do Sean Connery, que maravilha. Ele é muito menos sedutor, ele é mais brutal. O James Bond antigamente não se despenteava, né? E esse James Bond do Daniel Craig, ele vive ensanguentado, todo arrebentado, e sai na porrada mesmo. E mata, e pega pra matar, entendeu? É um clássico. ela com o Sean Connery. E nesse filme, inclusive, acontecem coisas. Esse filme, ele não diz meu nome é Bond, James Bond. E ele não transa com a principal Bond Girl, que é no aquela primeiro ucraniana. filme ele só dizia no final, né? Na última cena era essa, né? A Olga, até anotei, Kurilenko, que é um pitel. Pelo menos dela você gostou nesse filme. Não, ela tá linda. O filme não é exatamente ruim. Eu acho que esse filme é uma espécie de segundo ato de uma trilogia que eles vão construir. Porque o filme não fecha, assim, ele termina meio em aberto. Me dá um nervoso isso. Sabe? Certamente vai ter um terceiro filme aí com o Daniel Craig que vai fechar essa primeira trilogia. Agora é muita responsabilidade viver James Bond, né? Eu conversei já com o Pierce Brosnan, a gente vai mostrar um pouquinho como é que é ser Bond no cinema. Vamos dar uma olhada. You said in an interview that you feel like Jekyll and Hyde when you play 007. Why is that so? Well, because I live with this character all the time. It's a big character, Bond. I mean, it's been in our society, our culture for 32 years. Everyone knows who James Bond is. And it's him and I, you know. And sometimes he's useful in life to get a good restaurant, to get a good table at a good restaurant, to get on a flight. You know, he's beneficial at times, but because the character is so large, that he can kind of overtake your life somewhat. So you have to kind of keep it in check. What do people on the streets expect from you? Well, some people think you're James Bond. You're in a situation and people think, you know, you should be macho, you should be able to handle the car, you should be able to fly the plane, whatever. Né? As pessoas querem que ele saia e ele é super tranquilo. E outra coisa que ele não falou... Eu achei blasé demais. Ele é blasé, o Pierce Brosnan é assim. Não, e uma coisa que ele ficava arrasado, isso ele não contou, que as pessoas aqui falavam, é só isso? Porque isso é difícil para talvez não digam isso para o Daniel Craig. Porque não é? Aquele, né, porque as pessoas passam a idealizar uma coisa, um super-homem, que ninguém vai conseguir chegar nesse standard, né? E nem eu consegui chegar a standard nenhum com aquela cara dali, mas isso é outro assunto. E o Batman, aí, Cuenca, você também gosta daquela versão antiga da série? Então, eu acho que é interessante pensar, eu acho que essas franquias, elas servem como um termômetro dos tempos atuais. Você pega o Batman dos anos 60, essa série que era o Adam West e o Burt Ward faziam, e tinha o César Romero, que era o Coringa, né? Era um reflexo dos anos 60, desse momento do planeta. Você compara com o Batman do Christopher Nolan, que é desses últimos dois filmes da franquia do Batman, que tem esse Coringa completamente neurótico e terrorista do Heath Ledger, que inclusive se matou depois. É um contraste se matou, brutal. Você pegou pesado, né? Ele morreu. Ele morreu de overdose. E eu faço esse paralelo do Batman com o James Bond. Esse James Bond tá brutalizado, tá durão demais, porque eu acho que os tempos pedem esse James Bond. E por isso que essas velhinhas que estavam atrás de mim no cinema, que estão acostumadas com todo aquele charme e com esse Batman todo colorido, não gostaram e não vão gostar nunca do James Bond do Daniel Craig. Do James Bond, dos dias difíceis de hoje. Por falar nisso, mais uma tragédia, voltando a falar de uma tragédia dos dias de hoje. 1 ano e 4 meses de espera e as investigações sobre a maior tragédia da aviação brasileira começam a ser concluídas. O laudo do Instituto de Criminalística aponta falhas da TAM, da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil no acidente com o Airbus da empresa aérea que matou 199 pessoas. A repórter Renata Ribeiro entrevista agora ao vivo o promotor do caso, Mário Luiz Sarrubo. Sim, Renata, boa tarde. Há cerca de um mês, as conclusões finais do laudo do Instituto de Criminalística chegaram às mãos do promotor Mário Luiz Sarrubo, que cuida do caso. Ele vai dar início a um processo criminal por atentado contra a segurança de transporte na modalidade culposa. Promotor, por que essa modalidade de crime e qual é a pena prevista? Na verdade, nós detectamos durante essa investigação que durou aproximadamente 1 ano e meio, que alguns agentes da Infraero, da ANAC e da própria empresa aérea teriam cometido falhas que afetaram o sistema aéreo como um todo.
Não é? Isso nos remete à figura típica, a infração prevista no artigo 261 do Código Penal, atentado contra a segurança do transporte aéreo. Atingimos o sistema aéreo, a segurança do sistema aéreo como um todo foi atingida. Qual que é a pena para o crime? Estamos trabalhando com a hipótese de uma pena aí de um mínimo de 3 a 4 anos, chegando no máximo até 6, de detenção. Agora, o senhor, como promotor do caso, ficou satisfeito com as conclusões, com o trabalho do Instituto de Criminalística? Sem dúvida. O trabalho do Instituto de Criminalística é, na verdade, o retrato final de um intenso trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com acompanhamento direto do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós nos dedicamos a isso quase que em tempo integral e, quero crer, tenhamos conseguido apurar esse acidente aéreo em tempo recorde até, não é? E a conclusão do Instituto de Criminalística é, na verdade, o grande finale desse trabalho. Num caso de um acidente destas proporções, o senhor concorda com essa diluição de responsabilidades? Sem dúvida, um acidente aéreo não ocorre por conta de uma conduta, ele ocorre sempre por vários fatores, não é? Então nós temos uma série de responsabilidades e só o somatório dessas responsabilidades é que acabam acarretando o acidente. Se um desses agentes não tivesse falhado, por certo, nós não teríamos o acidente. Muito obrigada, promotor Mário Luiz Sarrubo. A TAM, a ANAC e a Infraero ainda não se manifestaram sobre o assunto. Renata Ribeiro, de São Paulo, para o Estúdio I. Daqui a pouco, diabetes, muitos não sabem que tem e muitos os que têm não sabem como tratar. Assunto de hoje do Dia Mundial da Diabetes e a nossa conversa daqui a pouco, depois dos comerciais. E tem também a voz inigualável de Tamara Corax. Ela é uma das melhores cantoras de jazz do mundo. Nós voltamos já esperando você. Ainda hoje, 9h30 no Espaço Aberto Literatura. Leila Diniz, uma mulher que revolucionou seu tempo na visão de Joaquim Ferreira dos Santos, autor de uma biografia da atriz. A mulher brasileira, todas elas deviam acender uma vela. A Leila, todo dia, em agradecimento dessa mulher ter se exposto. Foi uma mártir da felicidade. Depois do Jornal das 10, às 11 da noite, tem Pelo Mundo. No México, a atração é o axolote, um animal marinho em extinção. Na Itália, o passeio é virtual pelo dia a dia da Roma Antiga. Ainda hoje, aqui na Globo News. Não perca Noite da Pipoca, uma dobradinha que acontece todo domingo a partir das 8 da noite, sempre com 2 grandes sucessos do cinema em sequência. Na super estreia deste domingo, 8 da noite, Nicolas Cage pode prever o futuro. O Vidente, com Julianne Moore. E depois, às 10, eles vão se unir para lutar contra os nerds e pelas festas. American Pie, caindo em tentação. Neste domingo, a partir das 8 da noite, no Telecine Pipoca. Se ela fosse um dia, seria domingo. Se ela fosse um amor, era toda prova. Se ela fosse garota, era de Ipanema. Ela é canção, é poema, é a bossa nova. A Bossa Nova é feita do melhor da vida e a Folha reuniu o seu melhor. Coleção Folha 50 anos de Bossa Nova. Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão e grandes nomes. Todo domingo nas bancas. Livro CD por apenas R$ 12,90. E já chegaram aqui à nossa sala de estar a Rosa Sampaio, que é coordenadora nacional da Política de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, e hoje é Dia Mundial de Combate à Diabetes, e Tamara Corax, uma das maiores cantoras de jazz do mundo. Já começamos a conversar, e Tamara acompanhada aí do Rodrigo Lima. Já a gente bate esse papo, vamos começar aqui com a doutora. Pois é, eu acho que um dos grandes problemas, né, doutora, é que muita gente não sabe que tem, né? Eu vi uma matéria hoje no Em Cima da Hora, 50% dos portadores não sabem que tem diabetes. Porque como toda doença crônica, ela é insidiosa. Então, ela começa devagarzinho, as pessoas têm todos os fatores de risco e não sabem o diagnóstico. Mas hoje eu acho que com a informação, Maria, não são 50% que não sabem, acho que bem menos do que isso. Porque os fatores de risco hoje já são bem conhecidos, né? Atividade física ruim, vida sedentária, sobrepeso, obesidade, história familiar, né? E uma alimentação
assim, rica em calorias e carboidratos e açúcares, que hoje as pessoas normalmente têm, né? Comem muito rápido. Então, as pessoas que têm esse estilo de vida, elas devem ficar, né, alertas e procurar um médico para fazer exames regulares. E quando é que a gente deve fazer assim? Porque agora eu andei lendo que agora já tem diabetes criança, de adolescente, que eu nem sabia que existia. Isso. Então, quando a pessoa deve fazer um exame de sangue, é um exame de sangue, né? Isso. Para se prevenir, né? Exatamente. Bom, primeiro tem os fatores de risco. Eu insisto na questão dos fatores de risco, que são... Muito evidentes, É muito digamos. evidente e Aham. depois as pessoas têm que ficar alertas. Então, ele tem que ir ao médico, uma simples glicemia, é um exame barato que se faz em qualquer lugar. Isso pode dar o diagnóstico de diabetes. Então, antes a gente dizia assim, acima dos 40 anos, você tem que fazer uma glicemia anual. Hoje, como você mesmo disse, isso tem que ser, né, numa idade cada vez mais precoce. Porque como esses fatores de risco estão presentes, infelizmente, já em crianças e Por adolescentes... exemplo, eu tenho uma filha, o que eu vou observar ali? Sobretudo se você tem uma história familiar, os pais, o pai ou a mãe, um avô tem diabetes, ela tem que procurar logo, via um pediatra ou um clínico, fazer um simples exame de sangue e ficar acompanhando. Sobretudo, fazer a prevenção, né? Diminuir o peso, chegar ao peso normal, fazer atividade física regular. Dizem que a pessoa sente diminuir sede recursos. quando Sede, tem. isso sim. Quando ela já está instalada, então a pessoa urina muito e sente muita sede, perde peso também. Uhum. Se a glicemia está muito alta, começa a emagrecer sem uma razão aparente. Às vezes, comendo normalmente, começa a emagrecer. Isso já são sinais de alerta e aí a doença já está instalada. O ideal é que você feche a porta antes de roubado, né? Então, você chegue lá antes de que a doença se instale em cima dos fatores de risco, já fazer as glicemias, porque hoje a gente chama que não é um quadro de diabetes ainda instalado, mas é o que a gente chama de resistência à insulina. É uma pessoa que está ainda com a glicemia entre 100, 126, entre 90. Mas já quer tem dizer, que estar de olho, né? E tem que estar de olho. E diabetes não tem cura, só Não tem controle, cura, né? exatamente. E esse controle passa por isso que você falou, né? Por De tudo alimentação isso e mais boa. a medicação, insulina às vezes e remédios orais. Muito obrigada, doutora Rosa Sampaio, pelo seu esclarecimento. Hoje é dia mundial ainda, dessa luta contra a diabetes. Obrigada pela sua presença aqui no também. estúdio. E essa semana, nós pedimos que os internautas mandassem vídeos de coleções. Valia tudo, né? Chaveiro, figurinha, caneta, selo. Bom, o Ricardo de Lázaro, filho de São Paulo, foi escolhido pela originalidade da sua coleção. Essa é minha coleção de camisinhas. São quase 200, de 15 países e 4 continentes. Tenho de várias cores, amarelo, roxo, preto, até uma dourada e prateada e outra que brilha no escuro. Tenho de datas comemorativas, como da Parada do Orgulho Gay e do Dia Mundial de Combate à AIDS. Sabores todos, até sorvete de creme, coco e Coca-Cola. E dos tamanhos, das menores às maiores. Tem preservativo aí que tem que entrar pro livro do recorde. Agora, foram... Sensacional. De um lado e pro outro, né? Por favor, né? Agora, foram tantos vídeos interessantes que decidimos fazer um clipinho com trechinhos de alguns deles para agradecer a participação dos nossos internautas. Eu quero agradecer, portanto, ao Vladimir de Moraes Minharro, de São Paulo, José Gilberto Gaudêncio da Silva, do Espírito Santo, e o Luiz Eduardo Barreto, também de São Paulo, e a todos que mandaram um registro das suas coleções para a gente. Vamos ver. Tem gosto para tudo, né? Esse é o Luiz Barreto, um super internauta muito presente aqui na nossa vida, acompanha e clica a gente há muito tempo. Adorei, Maria Beltrões. Agora, você que está em casa também pode participar do Estúdio I. O nosso tema para a semana que vem é o seu grupo de música, vale qualquer estilo musical, grupo de fundo de quintal, banda de rock, mas atenção, o vídeo tem que ter apenas 30 segundos. As suas imagens podem ser enviadas na nossa página na internet, g1.com.br/Globo News. O melhor vídeo a gente vai exibir
aqui na próxima sexta-feira. Bom, a convidada de hoje do Estúdio I acaba de ser eleita a terceira melhor cantora de jazz do mundo pela revista Downbeat, que é considerada a bíblia do gênero. Ainda segundo a revista, ela tem uma das mais belas vozes do universo. A carreira de sucesso foi consolidada no exterior, mas que bom que de vez em quando você, né, Itamara Corax, vem aqui, tá aqui com a gente, tá lançando aqui, Piero, esse CD aqui. Agora a gente sempre vê você nas 10 mais da Downbeat, né? Você já tinha chegado a ser considerada a quarta maior cantora de jazz, agora a terceira. Em 2003 foi quarta cantora. Eu acho que mais do que qualquer coisa, o difícil é se manter nisso daí, porque você, para estourar, vamos dizer, cantora, a gente pode ter uma cantora que estoure por 2 anos, o negócio é a gente tentar manter, né? E mais do que nunca, é mantendo com muitos shows, fiz muitos shows lá fora esse ano, praticamente acho que mais de 50 shows, entre Europa, Ásia. Na Ásia e na Europa é um fenômeno, muita né? coisa, e só na Suíça eu fiz mais de 17 shows, pelo menos. Então, assim, eu acho que essa fortificação do meu nome na Europa, na Ásia, Estados Unidos, eu acho que isso é um conjunto de obra, vamos dizer, Claro. que vai fazendo essa coisa andar. E, obviamente, esse disco que a gente está lançando agora, Obrigada, Dom Romão, que é, obviamente, uma homenagem ao grande baterista brasileiro Dom Romão, que tocou com Jobim, com Sinatra, com Tony Bennett, com pessoas tão importantes. E uma pessoa querida, porque eu trabalhei com ele também muito tempo, já há muitos anos. E esse disco está sendo elogiadíssimo, tanto pela Downbeat, pela Swing Journal, pela Jazz Journal. Já, né? Já ganhou o premiadíssimo, ganhou minha página agora esse mês passado na Downbeat também. Então, mas a gente quer te ouvir. Vamos ouvir a Itamara Corax? Ela vai cantar agora Aos Pés da Cruz? Aos Pés da Cruz, um clássico do ano 50, que, aliás, foi gravado pelo João Gilberto em 60, se não me engano. João Gilberto, que também foi considerado pela revista Downbeat um dos quatro. Está em quarto lugar, quarto melhor cantor. E a gente vai fazer, inclusive, na gravação, é baseado na gravação de Miles Davis com arranjo de Gil Evans. Maravilha, E aqui eu vou apresentar o Rodrigo Lima, que é integrante da minha banda, guitarrista. Bem-vindo aqui ao Estúdio I. Obrigado. Aos Pés da Cruz. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou e em nome de Jesus um grande amor você jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo esse princípio, você também prometeu, chegou até a jurar um grande amor, mas depois se esqueceu.
Esse agudo fui eu que ensinei a Itamara Corax a fazer. Treinamos muito juntas. Bastante. Bastante. Antes do programa. Ficou aqui. ótimo, viu? Tamara, você desde pequenininha, você já era uma daquelas meninas precoces que liam partitura de piano, filha de cantora lírica, né? Isso. E o jazz, quando é que entrou nessa história? Você desde pequenininha também já curtia? Desde os 7 anos. Meu pai era apaixonado por música, minha mãe cantora lírica, então a gente sempre foi acostumada a ouvir música clássica, música erudita e jazz. Então eu sempre fui acostumada a ouvir ela, Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, depois mais tarde Bette Carter, Carmen McRae e obviamente as nossas grandes cantoras, Elisete Cardoso, que foi minha madrinha. Sua madrinha artística, minha madrinha artística, minha querida madrinha e grande cantora. Para mim, ao lado de Elis Regina, eu acho que é a grande dobradinha brasileira das grandes cantoras. Bom, a Itamara, e eu me lembro que a gente já conversou faz alguns anos, né, Itamara? Ela foi lançada aqui no Brasil, pelo menos, naquela minissérie da Ana Maria Moretson, Riacho Doce. Eu acho que eu consegui separar até a trilhazinha, um pedacinho, que era a trilha que você cantava Iluminada, que era a trilha da Vera Fischer, Isso. né? Tenho 10 trilhas hoje na TV, porque foi uma coisa natural a partir até dessa música que houve assim, uma popularidade muito grande. Ela chegou entre uma 10ª mais tocada, aquela coisa assim, que para mim foi uma maravilha, sem disco, ainda sem nada, e tendo esse primeiro sucesso. Então, realmente foi muito importante essa primeira gravação e, assim, acho que deu bastante sorte, porque depois ainda fiz Renascer, Fera Ferida, Cara e Coroa. A última foi Celebridade, foi o tema da Débora Evelyn. Então, a gente tem muita coisa aí já aqui na TV Globo, muita gravação bonita. Aqui no Brasil e lá fora, Japão, Ásia, Europa, só dá. Itamara, obrigada por você ter vindo. Parabéns pela conquista de você. Obrigada. Rodrigo Lima, parabéns também. Obrigado. Aí, pela bela guitarra. Stat é a música de despedida? Isso, Stat é que abre o disco e que tem uma letra feita especialmente para mim pela Ana Maria Moretson. Logo por ela. Obrigada, doutora Rosa, Marcelo Balbio, Cuenca, Flávio Oliveira. Um prazer ter vocês aqui no Estúdio I. Daqui a pouco eu espero o internauta no nosso chat às 2 da tarde. Que isso? Às 3 agora. Parabéns, Maria, pelo programa. Muito obrigada, Itamara. Obrigada, Rodrigo. Saudades e o sonho com verão entre as cobertas, vontade de deixar portas abertas e acreditar que a chuva saudades de abraço do teu beijo, do teu gosto, do morno azul do mar pelo meu corpo, que a ventania esfriar. Eu sinto tanto frio e sofro porque agora estou sozinha. Embalo essa dor que é só minha. Espero esse inverno terminar. Saudades do sol que vai brilhar. Estúdio I. Apoio Fiat Linea. Conectado com você. Ainda hoje, 9h30 no Espaço Aberto Literatura.
Leila Diniz, uma mulher que revolucionou seu tempo na visão de Joaquim Ferreira dos Santos, autor de uma biografia da atriz. A mulher brasileira, todas elas deviam acender uma vela. A Leila, todo dia, em agradecimento dessa mulher ter se exposto